Vem para a cobrança de pênalti, Maicon. O Corinthians pode passar as quartas de final. Empatou o jogo em 2-2 no jogo de 180 minutos. Maicon vai acabar na Neoquímica Arena se ele fizer. O Corinthians pode ir para as quartas de final. Maicon vem para a cobrança pro time corintiano. Everson no meio do gol. Maicon partiu para a bola, bateu! Acabou! O Galo tá fora, Everton Guimarães. O Corinthians está nas quartas de final. Gol! Ufa, foi no sufoco, hein? Mas passamos. Felipe Melo, como é que foi o jogo do Corinthians contra o Atlético? Bom dia. Tudo bem, Pedro? Bom dia para todo mundo que acompanha o Pulo do Gato. Só se fala disso, hein? Da vitória do Corinthians sobre o Atlético Mineiro, porque o Corinthians estava desacreditado na última semana, né? Mas aí venceu o Fluminense e ontem venceu o Atlético Mineiro jogando em casa 2-0 no tempo normal. E nos pênaltis o Corinthians avançou. O Roger Guedes fez um golaço, hein? O segundo gol de empate do Corinthians do confronto do Roger Guedes. Foi um golaço mesmo na Neoquímica Arena. E agora vai entender o que aconteceu com o Atlético Mineiro e com o técnico Eduardo Cudê, que poupou parte dos jogadores num jogo decisivo. É algo impressionante. Tudo bem que a vantagem era boa, o Corinthians tinha que fazer 2 gols no Atlético, mas poupar jogadores em um jogo decisivo, algo difícil de acreditar, né? Mas o que aconteceu, e o Corinthians jogou muito bem, Vanderlei Luxemburgo engata a sua segunda vitória, e o Timão, para quem não acreditava, o Timão avançou para as quartas de final da Copa do Brasil. Pedro? Muito bem, então agora o Corinthians está nas quartas de final. Os caras não param de me mandar mensagem aqui. O Corinthians passa para as quartas de final da Copa do Brasil. Um time que estava muito desacreditado. O Renato Augusto faz muita diferença nesse time, né, Felipe Melo? 50% do time, a gente pode falar, né? O Renato Augusto voltou e ontem não jogou o jogo todo, enfim, mas assim, parece que traz uma confiança para esse time do Corinthians. É uma figura importantíssima. Não só por ser um extraordinário jogador, mas traz uma confiança para esse time do Corinthians, porque parece que quando o Renato Augusto o corintiano, a torcida do Corinthians acredita mais na equipe e os próprios jogadores sabem que dependendo de alguma situação, o Renato Augusto pode tirar um coelho da cartola e o Corinthians vencer a partida. Ontem o Renato Augusto participou do primeiro lance do gol, mas o Corinthians coletivamente foi superior ao Atlético Mineiro e mereceu a classificação para a próxima fase. Agora o Atlético vai chorar as pitangas. O Cruzeiro, o rival do Atlético, também foi eliminado ontem. O Cruzeiro perdeu para o Grêmio em casa por 1-0. Outro time eliminado foi o Santos. O Santos jogou fora de casa contra o Bahia. Estava 1-0 para o Bahia. No último minuto o Santos empatou, mas nos pênaltis o time baiano avançou. Então o Bahia está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O Botafogo do Rio de Janeiro venceu o Atlético Paranaense por 1-0, mas como a primeira partida foi 3-2, nos pênaltis o Furacão se classificou 4-2 nos pênaltis, o Furacão também avançou. Já o Internacional, jogando em casa, perdeu do América Mineiro. O América venceu a primeira partida por 2-0. Ontem o Internacional fez 3-0, mas depois tomou um gol, 3-1. A decisão foi para os pênaltis e o Coelho, o América Mineiro, avançou também para a próxima fase das quartas de final. E o Palmeiras jogou fora de casa contra o Fortaleza. O Palmeiras perdeu por 1-0 para a equipe do Fortaleza, mas como a primeira partida foi 3-0 para a equipe do Palmeiras, o Palmeiras avançou de fase. Agora, eu vi alguns comentários de torcedores do Palmeiras nas redes sociais, Pedro, alguns torcedores insatisfeitos. O Palmeiras jogou mal, o Abel não levou o Endrick. Gente, o Palmeiras perdeu um jogo que já estava decidido, perdeu de 1-0 um jogo que já estava decidido. E teve torcedor criticando o técnico Abel Ferreira, mas o Palmeiras também avançou. Hoje, 2 jogos, São Paulo e Sport às 7h30. São Paulo venceu a primeira partida por 2-0. E Flamengo e Fluminense, às 8h da noite, o primeiro confronto terminou empatado 0-0. Pedro? O César Franca ganhou do São Paulo ontem no basquete, final da NBB, 88-80, jogo duríssimo, principalmente porque o Lucas Dias, um dos melhores jogadores da equipe, sentiu-se mal, né, do César Franca e precisou fazer uma cirurgia de apendicite de urgência. Sábado tem o terceiro jogo em São Paulo, mas já teremos mais uma partida confirmada em Franca, porque mesmo que o São Paulo vença, né, nós vamos ter o placar aí de 2-1 e como nós temos melhor de 5,
domingo ainda teremos mais uma partida lá em Franca. Emoção também no basquete nacional, Felipe. Muito bem, o Franca venceu por 88-80. Eu falei aqui que o jogo ia ser, o confronto ia ser equilibrado. E vamos até o jogo 5, hein? Acredito que vamos até o jogo 5. Rapidinho, Pedro, a seleção brasileira ontem venceu a Tunísia por 4-1 no Mundial Sub-20 e garantiu classificação para a próxima fase. Nesse momento, jogando pela Liga das Nações, a seleção feminina de vôlei vai jogando contra a Holanda 25-23 no primeiro set. O ouvinte da Rádio Bandeirantes está falando: Pedro, se você tá assim hoje, imagina o Neto daqui a pouco. Eu imperdível, donos da bola na tela da Band hoje na hora do almoço, hein? Todo mundo ligado para acompanhar. Imagina como é que vem o Neto hoje.